Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, voltamos à sessão dessa quarta-feira, período vespertino, cumprimentando o Marco Antônio, que é o suporte em Brasília, e relembrando ao Evandro para fazer a gravação e suplementar. Vamos voltar ao processo que nós deixamos com vista em mesa, a relatoria do conselheiro Evandro, que já conseguiu chegar a uma conclusão, e dou a palavra a ele. Evandro, pode falar. Então, eu volto ao mérito aqui, né, vou poupá-lo de falar o relatório, até porque eu faço referência ao que está no relatório. Então, no mérito, a recorrente ressalta que representa... Só relembra aí qual é o nome do contribuinte por cada gravação. É o número, por favor. 172... Martins Eletrônico. Isso. Então, fazer a síntese aqui do caso. O contribuinte foi excluído do Simples Nacional por comercializar objetos, mercadoria objeto de contrabando e descaminho. Vamos ao mérito, né? Então, a recorrente ressalta que o representante da empresa, Tiago Adelino Martins, foi absolvido na ação penal que trata da prática de crime de contrabando e descaminho. Logo, entende que não restou comprovado que a mercadoria que estava sendo comercializada era dessa prática. Né? Aí eu venho aqui, né? Constata-se que, de acordo com a cópia do termo de audiência, que o réu foi absolvido por a tipicidade da conduta. Está perfeito isso, com foco no artigo 386, inciso 3 do CPP, em virtude da aplicação do princípio da insignificância, conforme fundamentação e dispositivo reproduzidos a seguir. Então, estou trazendo a fundamentação aqui e o dispositivo. A fundamentação aqui, no caso concreto, os tributos são de R$4.000, valor inferior ao patamar de R$20.000, adotado pelo TRF4 e pela STF, em pacífico jurisprudência, com fundamento da portaria do Ministério da Fazenda 75/2012. Né? Tendo em vista que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região firmou o entendimento, na quarta sessão, no sentido de afastar a relevância da habitualidade para fins de aplicação do princípio da insignificância, né? Assim, aí ele traz aqui, né, a ementa do Tribunal da Quarta Região Fiscal, e assim reveja o posicionamento desse juiz para acolher o pleito da defesa e absolver o réu pela tipicidade da conduta, com foco no artigo 386, inciso 3 do CPP, em virtude da aplicação do princípio da significância. Dispositivo. Diante do exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver o réu Tiago Adelino Martins da prática do crime capitulado no artigo 334, caput, parágrafo 1º-C do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Ressalta que, conforme fundamentação, a introdução de produtos com pequena ilusão de tributos não justifica a resposta penal, submetendo-se a sanções de natureza administrativa e tributária. Desde que, no presente caso, não houve a negativa da existência do fato ou de sua autoria, motivo pelo qual a decisão judicial preferida não tem um condão de afetar a exclusão ora procedida. Portanto, a decisão judicial, no âmbito do direito penal prolatário no sentido da absorção por artisticidade material da conduta, não condiciona o processo administrativo, devido à dependência entre as instâncias. Nesse sentido, a decisão da primeira instância. Em matéria civil, a absorção criminal por artisticidade formal material da conduta não impede a propositura da ação civil. Com efeito, não ter havido crime de descaminho por significância penal da conduta não significa não ter havido a conduta que se amolda à descrição da lei. Né? No presente caso, não houve no âmbito penal a negativa da existência de falta ou de sua teoria, motivo pelo qual a decisão judicial preferida não tem um condão de afetar a exclusão hora precedida. Né? Então, eu estou mantendo isso aqui, eu estou entendendo que isso não está impedindo a exclusão do contribuinte pela prática da comercialização da mercadoria. Perfeito. Discussões. Vocês agora. Nós viemos conversando sobre isso, então eu vou abrir peço que sejam, assim, bastante sucintos nas informações, porque nós temos uma pauta carregada para ver ainda. Já conversamos bastante sobre isso. Se manifestem, assim, de forma bem resumida, por favor. Quem quiser já falar. Não só, na verdade, eu olhei a decisão judicial e, de fato, toda a fundamentação foi feita no princípio da insignificância para poder absolver, e aí nos termos do 386, inciso 3, né? E aí, nesse sentido, porque como a minha questão levantada anteriormente era justamente na decisão, na conclusão
da sentença, né, onde o juiz tinha julgado improcedente a denúncia. Mas eu acredito que, até por uma infelicidade, né, ele tenha decidido pela improcedência da denúncia, mas, na verdade, como ele o fez com base no 386, inciso 3, eu acho que o conselheiro tem razão, e eu já até antecipando meu voto, eu vou acompanhá-lo. E agora? Eu acompanho também. O fato foi reconhecido, inclusive judicialmente. Acho que a gente não tinha votado, não tinha? Não tinha votado. É que a Paula falar e Agro também. Então, agora eu vou submeter a apreciação do colegiado. O propósito do relator, então, é negar provimento pelos motivos já expostos. Marco, Rogério. Presidente, eu também estou satisfeito com a posição do relator e acompanho o mesmo raciocínio, acompanhei as discussões aí, mas eu entendo que, dada a capitulação, a ação penal não elide a discussão administrativa, então acompanho o relator. Pagano. Eu acompanho o relator, até porque o termo da decisão, como a Paula falou, pelo 386, ele não constituiu infração penal, né? Não constituir fato infração penal, ou seja, ele considerou porque era de pequenas causas, né? Ou seja, valor ínfimo, né? Ele não considerou infração penal, mas ele não pode repercutir efeito ao tributário. Em termos de norma tributária, está comprovado, sim. A infração, né, no caso, tributária. Então, eu acompanho o relator. Obrigado, Pagano. Conselheira Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Diverge, presidente. Você quer manifestar alguma informação ou só simplesmente divergir? Não, é só acompanhando todos os outros votos que eu votei, né? Que eu não vejo a comercialização. Você não está, no caso, você não está divergindo em função da decisão do juiz, é pela questão Não, até pela questão do juiz eu, inclusive, concordo com o restante da turma. Você está divergindo porque você acha que não é a comercialização. Perfeito, entendi. Obrigado. Então, por maioria de votos, negado o provimento, mantendo a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional, né, Evandro? Nacional. Perfeito. Deixa eu ver com Brasília. Marco Antônio, o patrono já está aí, ou a patrona? Presidente, patrono do item 184 já se encontra, doutor Lucas. Então, pode pedir que ele entre na sala, pode trazê-lo para a sala 184, perfeito. Ok, para a convocação agora, presidente. Então, o próximo agora é o item 184. Relatoria do Conselho Pagano. Vai haver apenas acompanhamento. O processo será julgado agora. Ao verificar a mensagem privada no chat. Item 184 da pauta. Do que Ulisses Couto. O processo será julgado agora. Ao verificar a mensagem privada no chat. Eu quero convocar, presidente. Obrigado. É o embargo, né? Embargos duplos, né? É o embargo. Ok, obrigado. Pronto, vamos esperar o patrono dentro da sala. Eu ia, sou relatoria, Pagano. Já está na base. Ok. Qual é o nome mesmo, Pagan? 184. Embargos Brookfield. É o item 184, Júnior. É porque ele não coloca com um número, então dificulta. Tem que Embargos Brookfield. Fala, Ciccone. A partir do mês que vem, vamos acolhendo a sugestão do Iagro, eu acho que é interessante, né? Facilitar, coloca o item da pauta, né? No nome mas eu posto antes da pauta, né? Sim, mas depois dá para renomear. Eu também não tinha posto, né? Mas eu renomeei todos. Tá bom. Eu também não sei quando eu faço qual vai ser o item da pauta, mas dá para depois renomear, né? O Marco, o patrono não está aqui, não. Marco Antônio. Presidente, já fiz a convocação e mandei a mensagem oral aqui para ele. Vou chamá-lo de novo. Só um momento.
Se ele não for entrar, eu vou começar o julgamento, eu não posso esperar, não. Ok, deu um sinal aqui já. Alô? Ele está entrando, presidente. Tá bom. Doutor Lucas? Doutor Lucas? Presidente, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, está me ouvindo, né? Agora sim, perfeitamente, presidente. Então, nós vamos proceder ao julgamento do processo que o senhor vai fazer o acompanhamento, do cliente seu, né? É o item 184 da pauta, Brookfield, e a relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Ok? O senhor só vai acompanhar, não é isso? Só acompanhando, presidente. Perfeito. Então, Pagano, por favor, seu relato, breve relato e o voto. Bom, a contribuinte opôs embargos visando sanar a omissão no acordo embargado, né, proferido por nossa colega da turma segunda ordinária, no julgamento do recurso voluntário. Tá? Os embargos de declaração, ele aponta a omissão no acordo não recorrido, que, segundo a recorrente, houve omissão. 1. A documentação juntada que comprovaria a quitação de parte dos débitos via DARF e outra parte via compensação, mediante a apresentação de novas DICOMPs antes do despacho decisório. Segundo ponto, quanto ao pedido de diligência, para baixa desses débitos desse processo em decorrência da decisão proferida pela DRJ. E o terceiro ponto, que seria a alegada ausência de confirmação do período de apuração do crédito, esse que a respectiva da IPJ foi apresentada. Continuando o relatório, né? A DRJ não reconheceu o crédito por falta de liquidez, certeza, devido a ter analisado que o crédito indicado nos pés de compra de folha 2 a 23 não tem correspondência com os valores apresentados na DIPJ do exercício 2001, ano calendário 2000. Acrescentou que observou, conforme o documento de folhas 257 e 258, que a embargante apresentou duas DIPJs relativas ao ano calendário 2000, sendo que as duas registraram saldo de imposto de renda a pagar igual a zero, conforme linha 18 da ficha 13A. Quanto à alegação da recorrente de que alguns dos débitos cuja compensação não foi homologada pelo despacho decisório terem sido pagos por DARF e outros por compensação de outras DICOMPs, sem ter cancelado os DICOMPs principal e inicial, a DRJ entendeu por negar provimento, informando que cada unidade administrativa competente verificar antes de dar ciência à interessada deste ato, se os débitos forem extintos, cobrando-se apenas os remanescentes, procedendo que está sendo proposto no acordo. No que se refere às outras DICOMPs apresentadas objetivando compensar alguns dos demais débitos e cuja homologação planejada pela recorrente, o acordo da DRJ lembrou que essas DICOMPs não faziam parte do litígio em julgamento, sendo a delegacia da administração a instância competente para analisá-la e, se for o caso, homologar os débitos nelas informados. Assim, com base nesses fundamentos, a DRJ negou o provimento à manifestação. Em seguida, a recorrente ofereceu recurso voluntário, alegando que antes de ter sido proferido o despacho decisório, percebeu que cometeu um erro material quanto ao período do crédito e apresentou os autos da IPJ 2002, onde pode-se verificar o crédito saldo negativo de RPJ do ano calendário 2001 e exercício 2002. E o não crédito do período do exercício 2000, do ano calendário 2000 e exercício 2001, informado no PERDICOMP inicial. Também informou que pagou parte dos débitos por via DARF e outra parte dos débitos por meio de novas compensações, sem ter cancelado o PERDICOMP anterior. Alega que deveria ter sido feita diligência para verificar o pagamento dos débitos feitos por meio do DARF e das novas compensações, eis que, caso comprovada a quitação de todo o débito, o litígio perdeu seu objetivo. Alega também que seria possível a confirmação do período de apuração do crédito saldo negativo da IPJ, eis que a DPJ 2002 encontra-se nos autos. Tá? A segunda turma, né, ao julgar o recurso voluntário, entendeu que as alegações são, da apresentação das novas DICOMPs não merece ser acolhida em razão de que não constam nos autos tais pedidos de compensação, e tampouco a requerente cancelou as DICOMPs antigas. 2.
que o pagamento ou compensação do débito de COFINS não deve ser provida em decorrência da ausência de provas de pagamento ou de compensação nos autos. E 3, que o crédito saldo negativo do ano calendário 2000 não subsiste em face da ausência de liquidez e certeza suportada por documentos contábeis e fiscais acompanhados nos autos. A embargante entende haver omissão no acordo embargado do recurso voluntário em relação a 3 pontos indicados. 1. A documentação juntada que comprovaria a quitação de parte dos débitos via DARF e outra parte via compensação, mediante a apresentação de novas ICOMPs antes do despacho decisório da unidade de jurisdição. Nesse ponto, o acórdão, ele informa, né, ele alega que não tem essas provas, ou seja, que a recorrente alega que juntou, e o nosso acórdão diz que não foi juntado nem os DARFs, nem as novas compensações. Foi nesse ponto que o embargo foi admitido. A embargante alega omissão nesse ponto em razão de os documentos de quitação e compensação dos débitos foram acostados ao processo, as folhas 124 e 129, 269, e de fato verifica-se que os documentos do DARF e as ICOMPs foram autuados aos volumes digitalizados, né? É porque esse processo ele tem 2 volumes 1, 2 volumes 2, 2 volumes 3, 2 volumes 4, por isso que tem que pôr assim a numeração. Então, nesse ponto, portanto, ao contrário do consignado no voto condutor do acórdão, que é o acórdão embargado, né, os documentos relativos à eventual extinção do crédito tributário foram acostados ao processo. O segundo ponto é quanto ao pedido de diligência, tá? Que a embargante, né, a recorrente, contribuinte, ela requer a conversão do processo de diligência para que fossem analisados os DARFs e as novas compensações que quitaram os débitos, e esse pedido foi veementemente ignorado no acórdão, então ela alega que foi feita a omissão em relação ao pedido de diligência. E, de fato, foi mesmo. Tá? Da mesma forma análoga e intrínseca ao tópico anterior, a embargante alega omissão relativa à providência constante na decisão proferida pela DRJ, para que a unidade local verificasse, antes da assenso do acordo da decisão de primeira instância, se os débitos do presente processo haviam sido extintos por pagamento ou compensação. Nas preliminares do processo do recurso voluntário, né, o volume digitalizado 2, folhas 269 a 288, item 3, da necessidade de averiguação dos pagamentos e compensações realizados, esse ponto foi apresentado ao CARF, ou seja, de que pretendia a providência determinada pela autoridade julgadora de primeira instância e sobre a qual sequer havia se instado carga decisória que legitimasse a apresentação do recurso. A não execução da providência determinada na decisão de primeira instância, a cargo da unidade preparadora sobre a liquidação total ou parcial dos débitos elencados nesse processo, pode, inclusive, ressaltar na extinção total dos créditos tributários e, portanto, perda do objeto em relação ao recurso. Trata-se, portanto, de questão prejudicial ao julgamento do recurso voluntário. Tá? E o último ponto que ela alegou, que é alegada a ausência de confirmação do período de apuração do crédito, eis que a DIPJ foi apresentada aos autos. O acórdão, né, ele fica omisso em relação a isso, porque ele entende que a DIPJ de 2002 não foi juntada aos autos, mas ela, de fato, juntou, então ela está pedindo também uma carga decisória em relação a isso, e então ela entende que ocorreu a omissão enquanto a esse ponto também. De forma resumida, presidente, esse é o relatório. Pode passar o voto ou alguém está com dúvida? E há mais algum ponto? Não, ao voto, Pardão, vamos embora. Eu peço desculpas, o relatório foi um pouco longo, eu tentei resumir ao máximo, eu li só alguns pontos principais, porque, na verdade, ela alegou 3 omissões, as 3 omissões já deviam ser explicadas, tá? Apesar de que, no meu ponto de vista, agora, nós vamos resolver esse embargo em apenas um ponto. Vamos então. Os embargos são tempestivos e foi interposto por signatário devidamente legitimado, motivos pelos quais deve ser conhecido. Ao analisar o acordo recorrido, entende que restam configuradas as omissões alegadas pelo embargante. Vejamos. Primeiro, a da documentação juntada, que comprovaria a quitação de parte dos débitos via DARF e a outra parte via compensação, mediante a apresentação de novas ICOMPs antes do despacho decisório da unidade de jurisdição, entendo que o acordo embargado foi omisso quanto a este ponto. Vamos lá. Sobre este ponto, destaca-se parte do voto condutor. Em relação à alegação da recorrente de que apresentou novas ICOMPs, indicando o crédito saldo negativo de RPJ do ano calendário 2001, entendo que não deve ser acolhida, eis que não constam nos autos tais pedidos de compensação. Tá? Ademais, a recorrente deveria ter cancelado as pré-ICOMPs antigas e informadas que as ICOMPs apresentadas posteriormente seriam as retificadoras, procedimento que não foi feito.
Em relação à alegação do débito de COFINS, que não foi compensado e que ficou em aberto devido a não reconhecimento do crédito saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000, foram pagos ou compensados, também entendo que não deve ser feita, não deve ser provida, eis que não constam nos autos as provas do pagamento e as ditas compensações. Fecha-se aspas. Isso aqui é o trecho do acordo embargado. Fecha-se aspas. Os documentos de quitação de compensação, agora sou eu falando, tá? Nos embargos. Os documentos de quitação e compensação dos débitos foram acostados ao processo folha 124 de 2069, onde, de fato, verifica-se que os documentos DARFs e de COMP foram autuados aos volumes digitalizados, ao volume digitalizado 1 de folha 124 a 129 e o volume digitalizado 2 de folha 202 a 248. Nesse ponto, portanto, ao contrário do consignado no voto condutor do R acordo embargado, os documentos relativos à eventual extinção dos débitos tributários foram acostados ao processo. Assim, tendo em vista a necessidade de verificação da unidade preparadora se de fato os débitos indicados no pedido de compra original foram pagos por meio de DARFs e de novas compensações apresentadas antes do espaço decisório, entendo necessário ser reformado o acordo embargado para converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que a unidade de origem analise se os DARFs e as novas compensações quitadas pelo embargante realmente quitaram integralmente os débitos indicados no pedido de compra original. 2. Em caso de constatar que os débitos não foram integralmente quitados, a unidade de origem deve informar o quanto foi quitado. 3. Deve a unidade de origem analisar a DIPJ 2002 e verificar se realmente o crédito ali informado tem correspondência ao crédito saldo negativo de RPJ no valor de R$ 244.767,46, indicado nos pés de compras iniciais que instauraram o presente processo. 4. Caso seja necessário a unidade de origem intimar o embargante apresentar os documentos necessários, inclusive contábeis fiscais, por apuração das informações solicitadas. 5. Em seguida, elaborar o relatório fiscal indicando o possível pagamento dos débitos e se existe correspondência entre o crédito de saldo negativo de RPJ apontado na DIPJ 2002 com o indicado nas pericompras iniciais. Então, pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, acordo dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão constante no acórdão, de final 048, hora embargado, e converte o julgamento do recurso voluntário de diligência conforme o voto acima. O que acontece, presidente? Aqui, como ela alega que quitou os débitos e tem um erro, né, segundo ela, com os documentos que ela apresentou, por meio dos DARF e por meio das novas compensações, ela alega que os débitos compensados foram quitados, e tendo em vista a nossa última sessão no mês passado, que a gente entende que agora é da nossa competência também analisar, além do crédito, também analisar o débito compensado, eu estou convertendo em diligência para a unidade de origem me falar quanto desse débito que ela compensou foi quitado por meio de DARF e quanto desse débito foi quitado por meio de compensação. É mais ou menos esse o voto, tá? Porque eu não tenho capacidade agora de analisar e fazer a nova apuração de quanto do débito compensado foi quitado por meio dessas DARFs e dessas novas compensações, porque é uma grande quantidade de documento. E outra, as compensações elas vão ter que ser reanalisadas também pela unidade de origem, e ela vai ter que analisar essas novas compensações. É como eu voto. Perfeito. Alguém quer se manifestar? Então, vou poder os votos. Pois, André. Fabiano, só uma coisa, ali no finalzinho, você fala assim, os documentos de quitação e compensação de débitos foram acostados nos processos de folha 124 a 269 e SIC, né? Bem no finalzinho do teu voto. Sim. Isso aqui é quando a embargante, ela coloca isso nos embargos, né? Talvez, só estou sugerindo, assim, uma pretensão de querer mudar. Talvez seja só melhor eu colocar aquela porque como são aqueles processos digitalizados, e é difícil de se organizar nesses processos digitalizados, eu apanhei bastante nisso também, né? Eu colocaria assim, que os documentos já estão lá foram acostados aos volumes digitalizados, né? O volume digitalizado 1, que está ali já no final. Deixa eu ver aqui. Eu entendi. Página 6, após a citação que tu faz do voto condutor. Pelo que eu entendi, você quer que eu tire a 124 a 629, 269 e deixe só no volume digitalizado 1, é isso? Acho que fica mais direto, assim, só para ficar... Porque do jeito que está escrito ali, parece que está em dois lugares diferentes. Entendi. É que eu quis deixar bem claro para quem pudesse analisar pelos dois jeitos, pelo digitalizado e pela numeração
no e-processo, mas eu vou tirar, deixar só uma. E fica O relatório já está assim, né? No relatório você faz a menção aí da divergência entre o que está no embargos e o que está no processo físico, de fato. Exato, exato. Depois eu ainda vou fazer umas retificações de escrita e vírgula, assim, do voto, antes de formalizar, e eu acolho esse seu pedido e deixo só em termos de numeração de folhas para o volume digitalizado. Fica melhor, fica uma coisa só. Muito bem, votando, Marco. Proposta de relatura converter em diligência. Presidente, acompanhe. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Iágaro. Com o relator. Paula. O relator. Luciano. Acompanho, presidente. Também acompanho, unânime, converter em diligência. Julgamento encerrado. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, presidente. Boa tarde, turma. Boa tarde. Vocês entenderam, né, o que eu quis dizer? Porque antigamente eu achava que a gente não tinha competência, nós tínhamos o entendimento que a gente não tinha competência para analisar o débito. Mês passado a gente mudou e agora entende que tem competência para analisar o débito. Então, por isso que eu estou convertendo em diligência. Isso não está muito claro ainda, mas a gente vai amadurecer essa questão com o tempo, né? Eu não tenho certeza absoluta disso, não. Mas quando o contribuinte traz a prova material, a gente acaba baixando a inteligência. É porque assim, eu particularmente eu entendo que a gente não tem, lembra? Que até eu negava provimento nesse sentido. Mas aí parece que está tendo acórdãos da Câmara Superior que estão no sentido de que a gente tem que analisar o débito também. Eu acho complicado, porque vai deixar a gente para analisar em dois âmbitos diferentes, né? Antagônicos do processo. Antigamente a gente só analisava o crédito. Essa é uma tese da conselheira Edeli, né? Mas ela traz uma série de complicações. Você vai estar analisando o débito, inclusive de tributos que não são da nossa competência. Exatamente, vai ter que começar a entrar em apuração de tributo que não é nosso. Eu sei lá. Isso é um assunto para o futuro, se o futuro existir. Vamos em frente. Continuando. Marco, a patrona está aí? Antônio? Presidente, Sim. ela está, mas ela está tendo problema até agora aqui de comunicação conosco. Então vamos fazer o seguinte, a hora que ela tiver a oportunidade, depois do intervalo do café, ela entra, tá bom? Porque não dá para segurar mais esse julgamento, não. Senão eu vou perder muito tempo, tá bom? Sim, senhor. Ela aguarde. Então, seguindo, item seguinte, 185, Júnior. Não, desculpa, eu vou voltar aqui. É o item 179, Júnior, é a sua relatoria também. Tá. Então, esse Intel que está na sustentação, né? É 179? A sustentação vai aguardar um pouco. 179, Magazine Luiza. Ok, Júnior? Tem microfone, você. Nós não estamos te ouvindo. Tá mudo. Podemos ir direto para o voto, presidente. Tá, mas tudo que você falou até agora a gente não ouviu. E leitura labial foi impossível. Não, eu não falei nada, não. É só porque eu estava observando que 185 era Tá bom, então vai. sustentação. Vamos direto para o voto. Recurso preenche os pressupostos legais, motivo pelo qual dele conhece. Conforme se verifica pelo relatório, trata-se de pedido de restituição de indébito protocolado em 15/15/2003, folhas 2 e 5, acumulado com pedido de compensação, cujos créditos referiam-se a pagamentos indevidos realizados nos meses de julho e setembro de 1994. O despacho decisório de folhas 290, fundamentando-se no parecer DRF 106/2004, indeferiu o pleito da contribuinte por ter ocorrido decadência a teor do artigo 6568 CTN, tá aí, ó, aspas, dos dados objeto do presente processo juntados às folhas 17 e 27, constadas que os pagamentos foram recolhidos nos meses de julho e setembro de 94, e o presente processo protocolizado em 15/5/2003, portanto, após o decurso do prazo de 5 anos, consequentemente atingido pelo prazo da decadência. Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, na qual requeria, em síntese, a aplicação da tese do 5+5 nos termos em que formulada pela jurisprudência do STJ.
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto negou o provimento à manifestação, com base no ato declaratório 96 de 99 e no parecer PGFN 1538/99 no artigo 3º da Lei Complementar 118. Aí eu transcrevi aí o trecho da decisão do DRJ. A questão da aplicação do prazo de 10 anos aos pedidos de restituição formulados administrativamente antes da publicação da Lei Complementar 118 é matéria pacificada no âmbito do caso, conforme se verifica pelo teor da súmula 91 abaixo transcrita. Procedente, portanto, o pleito da recorrente, uma vez que, conforme reconhecido pelo próprio despacho decisório, seu pedido de restituição foi formulado em 15/5/2003, aplicando-se, portanto, o prazo de 10 anos. Em face do exposto, deu provimento ao recurso. Júnia? Eu analisei o processo, mas não é provimento parcial? Está confirmado o direito creditório? Isso que eu ia perguntar. Na verdade, o que acontece? A questão do direito creditório, eu analisei isso, eu fiquei com isso na cabeça. Por que eu estou entendendo por dar provimento? Porque o despacho decisório, até confiram aí, por favor, ele fala unicamente da questão da decadência. Então, eu estou entendendo que eu estou me restringindo até para não ter, se você for verificar essa questão do crédito em si, quer ver? Ela vem, deixa eu até olhar aqui. Eu acho que ela vem com a decisão da que na verdade, na época da vigência do despacho decisório, havia essa controvérsia e havia o entendimento da Receita. Então, é aquela questão do rol de requisitos para denegar o indébito do contribuinte. Aí ele já cai nesse primeiro requisito. Então, na realidade, a questão, aqui vem aquela velha discussão nossa. Mas o despacho decisório não vai alterar o critério jurídico, etc. Até por isso que nós aplicamos a súmula CAF 84 naquelas outras situações. Independente da negativa, tem que confirmar o crédito. Eu não me oponho, não. Se vocês quiserem que confirme, por mim, tudo bem. Desculpa, é que eu, nesse caso, eu acompanho a conselheira Júnior, se você não for mudar, que eu concordo com você, mas se você for mudar também, não tem problema, subsidiariamente a diligência. Eu cheguei a pensar nisso, porque eles apontam essa questão da comprovação, e eu pensei em duas situações quando eu não coloquei. A primeira que eu acho que estaria havendo inovação, porque o despacho decisório fala especificamente na questão da decadência. É que mudou o conceito, né? Tem essa peculiaridade. E me parece, faz tempo que foram muitos processos nessa sessão, que, no final das contas, a própria decisão recorrida, ela se centra na questão da decadência também. A decisão da DRJ, dá uma lida lá. Foi julgado quando, DRJ? Gente, tá tudo tão baixo aqui para mim. Na DRJ foi julgado quando? Foi julgado depois dessa mudança da legislação? Foi julgado depois da 118, mas provavelmente antes da decisão do STJ. De 2008. Né? Iago quer falar, vamos lá, Iago. Só para entender a observação que o Marco fez, não está se colocando em discussão o mérito do que a Júnior está colocando, né? Simplesmente se existe o indébito ou não, o pagamento, essa é outra dúvida, né? Isso. Nós não darmos provimento de um pagamento que não existe, é isso? Exatamente, a questão é que a gente está superando a questão legal. Quando a questão legal, a gente não tem dúvida, é esse entendimento mesmo. Agora, a questão de nenhum momento nesses autos foi discutida a questão material. O despacho da decisória já denegou por conta da questão legal. Deixa eu colocar uma coisa que eu... seguinte. Só um pouquinho. Pode falar. Eu vi nesses juízos de admissibilidade da Câmara Superior que eu vi, tinha uma situação que até me chamou a atenção, era uma decisão que dava provimento condicionado à existência do pagamento, né? Mas, Iago, nós vamos discutir isso agora. Nós estamos discutindo apenas a possibilidade de voltar à origem para analisar dá provimento parcial nos termos da súmula K, parecido com a súmula K 84. Mas, eu entendo o que o Iago está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você dá provimento para o direito, né? E aí, na hora da avaliação,
a unidade de origem vai fazer a avaliação desse crédito. Nós só estamos dando o direito do seguinte: você não decaiu nem prescreveu, você tem o direito de ver isso aqui analisado, que foi dentro. Só isso, nada mais que isso, não estamos tendo mérito nenhum aqui. Na prática é a mesma coisa, viu, Paulo? Eu acho que exatamente. Eu queria dizer, se você dá um provimento condicionado, é a mesma coisa que um provimento parcial para mim. Parcial, só para analisar, superamos a barreira que foi imposta, porque na época era esse o entendimento da Receita. Pragmaticamente ele também dá na mesma, tá certo? Bom, Júnior, resume esse negócio aí. Minha dúvida é a seguinte, Dúvida ainda? Estou esquecendo aqui da questão da segunda. A gente dá provimento parcial ou a gente manda em diligência? Porque eu já não estou me lembrando. Porque, olha, tem uma diferença prática aí. Se a gente fizer uma diligência, esse processo vai voltar para o CARF. Se a gente simplesmente der e mandar para a unidade calcular até o limite do crédito existente, ele morre lá. Júnior, aqui a gente dá provimento parcial, reconhecendo que não houve a decadência, para a unidade analisar o crédito. Exato. Não tem problema, não. Resolvido. Só me ajuda aqui para não... Depois vocês escrevem isso aí. Marco, provimento parcial para voltar à unidade de origem para fazer a devida análise, afastando qualquer óbice em relação ao prazo de... Na estrutura, Júnior, a mesma situação das súmulas CAF 84, que nós já julgamos várias vezes. Tá? Provimento parcial, superando a questão formal, legal, e agora para emitir um novo despacho decisório, analisando o mérito, a questão material. Acompanhe. Tudo isso que você falou, acabou de falar, você teve que falar tudo de novo? Não, eu só pedi para você votar. Eu já votei. Ela que perguntou. No intervalo do café, vocês escrevem isso aí. Agora eu perguntei para votar se acompanha ela ou não. Pagando, votando. Acompanho. Evandro. Acompanho. Iágaro. Acompanho. Paula. Microfone. Acompanho. Luciano. Acompanho. Também. É simples, isso aí já julgamos. Na época não podia, agora pode. Vamos julgar. Agora, se tem direito creditório, é outra conversa, isso é depois. Então, por unanimidade, provimento parcial. Na forma que a Júlia vai escrever, o Marco Rogério vai ajudar. Continuando. Item seguinte, agora é seu Marco. 180. O nome da empresa é PIU, Sociedade de Propósito Específico. É isso. Marco. Isso. Item 180. São 12 empresas, deixa eu ver se os dois são o mesmo, só para olhar aqui. Tem mais um aqui, 181, tá certo. Tá, os dois são o mesmo. Então tá bom. Então vamos olhar só um aqui. Na realidade, presidente, aqui, o contribuinte é uma discussão do débito do pedido de compensação, tá? Ele está... Aqui é aquela velha discussão nossa aqui. O contribuinte fez o pedido de PERDECOMP, tá? E ele já parcelou o débito. A princípio, entre a decisão da DRJ e o recurso voluntário, parcelou o débito. Então, na peça dele, da peça recursal dele, ele fala que o crédito tributário, o débito, já foi objeto de parcelamento. Aqui entra aquela discussão, nós discutimos o débito, o crédito, eu também estou refletindo muito isso. E reclamo por nulidade do ato administrativo que indeferiu a compensação por ausência de fundamentação. Então, meu voto vai na linha do seguinte, em recurso voluntário, o contribuinte reitera a sua posição de nulidade da decisão, despacho decisório, praticamente replicando a peça teor da peça manifestatória. Agrega a informação de que o débito, objeto do pedido de compensação, foi objeto de parcelamento. No que tange a informação prestada do contribuinte, agora recorrente, de que o débito foi objeto de parcelamento, cabe ressaltar que dita lei requer obrigatoriamente a desistência do recurso impetrado administrativamente. Desta forma, dispunha a portaria conjunta da Receita da PGFL e da Receita Federal. Aí é um parcelamento especial, aonde que, se ele for concluir o débito no parcelamento, tem que abrir mão da discussão. Então, ele abriu mão desse processo, tá? Contudo, tá? Lá embaixo eu continuo.
Ou seja, a desistência do recurso é requisito para que o contribuinte possa incluir seus débitos discutidos no processo administrativo no parcelamento. E mesmo que essa inclusão se frustre por qualquer motivo, a desistência é irrevogável. Contudo, não consta nos autos a confirmação da efetiva inclusão dos débitos do presente processo. Porque isso aí a gente sabe muito bem que é um processo que leva tempo. Então, a não ser pela informação do contribuinte prestada na peça recursal, e tendo que, em respeito ao princípio da efetividade e da economia processual, deve ser apreciada a sua alegação de nulidade. Então, só para explicar aqui. O contribuinte diz na peça recursal que colocou no parcelamento. Só que isso aí a gente sabe que é um processo que demora, pode ser não ter sido incluso ou não. Então, e como ele está suscitando uma prejudicial, apesar da informação dele que eu vou analisar essa prejudicial, que é bem tranquila. Então, na realidade, assim, então, para não deixar essa ponta solta, eu poderia até não ter conhecido aqui, mas eu entendo que, por uma questão de eficiência processual, eu vou analisar já essa nulidade, para superar isso. Na sua peça recursal, praticamente, reclama por nulidade do administrativo que definiu a compensação por ausência de fundamentação. A composição dos autos, o despacho decisório atendeu aos requisitos, apesar das alegações do despacho decisório não ter condições de saber os motivos, e de fato e de direito, em função das quais está sendo cobrada, de modo que não tem como controlar a regularidade da cobrança perpetrada pelo fisco, palavras dele, entendo que procede sua alegação. O despacho decisório, além dos requisitos necessários para sua emissão, expõe a motivação da homologação parcial do pleito do contribuinte, a qual, numa análise bem rápida, principalmente para o interessado, é identificável sua razão material. Assim, não vislumbra nulidade, rejeita tal pleito. Considerando esse exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Eu não sei se me fiz claro aqui. Se não houvesse essa nulidade, seria caso de não conhecer. Mas como há uma nulidade suscitada e eu não tenho certeza que esse débito foi incluído em parcelamento especial, eu estou apreciando essa prejudicial. Alguém quer se manifestar a respeito? Deixa eu dar uma olhadinha. Ô, Marco. Fala. Os dois processos têm a mesma conotação? Sim, os tem o mesmo teor. É igualzinho? Igualzinho. Ô, Marco, mas ele só pediu, eu estou tentando terminando de ler aqui. Ele fala que parcelou, mas não traz comprovante, e alega nulidade, só isso. Aí não dá. Isso, na verdade, assim, ó, para não ficar só na fala dele, no momento que ele diz que parcelou, ele está abrindo mão. Se parcelou, não, é o problema dele. Ele tá abrindo mão dessa parte do mérito do recurso. Só que ele suscitou uma nulidade. Eu acho que eu tenho que apreciar. Eu devo analisar nisso e, a princípio, tem fundamento. Sim, é essa a posição. Muito bem. Propósito do relator negar provimento. Paulo, você quer falar alguma coisa ainda? Paulo? Você quer falar alguma coisa? Não, eu estou vendo o recurso dele aqui e, de fato, ele só pediu a nulidade. Tá bom. Propósito do relator negar provimento. Pagano. Acompanhe, presidente. Evandro. Acompanhe. Júnior. Acompanhe. Iágaro. Acompanhe. Paula. Também, acompanhe. Luciano. O relator, presidente. Também acompanho. Unanimidade de votos, negado provimento. Volta, Júnior, na relatoria, item 182. Contribuinte Staroi, distribuidora de alimentos. Pronto, Júnior. Esse foi o 180, né? Não julgamos o 181 ou é igual? 180 e o 181, é a mesma? Ah, dois, tá. Júnior, pronto aí? Você está sem voz. Desculpa. Isso aqui foi o seguinte. É uma autuação, foi feita no mesmo trabalho fiscal, autuação de EPJ, CSL, PIS e COFINS. Tá? E esse processo é curioso porque foi um lançamento decorrente da época em que
a DCTF não tinha, na verdade aqui a DECOMP não tinha a característica de confissão de dívida, tá? Então, tem duas questões. Uma das questões que eu verifiquei foi que o processo que foi desmembrado, eu vou mostrar aí, relativo ao PIS e COFINS, ele foi julgado, tá? E foi julgado improcedente. E, em fase recursal, o contribuinte alega uma preliminar que foi a seguinte. Ele tinha pedido, primeiro, a improcedência do lançamento, com base nessa questão de que a DECOMP seria confissão de dívida, e também a suspensão da exigibilidade. A DRJ negou o provimento às duas, tá? Então, preliminarmente, ele alega que tem que excluir parte dos débitos de 2003, porque eles já foram inscritos em dívida ativa e executados. E tem uma questão que ele não está suscitando, ele questiona a multa, né? Mas aí também tem uma discussão relativa à multa. A gente pode ir para o voto, eu acho. Está nas folhas 4. Qualquer dúvida, a gente volta no relatório. Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de lançamento de ofício de débitos declarados em DECOMP, apresentadas à Secretaria da Receita Federal antes da publicação 31/10/2003 da medida provisória 135. A contribuinte alegou a improcedência do lançamento, uma vez que a DECOMP constituiria confissão de dívida. Requereu também a suspensão da exigibilidade do débito em face da apresentação da manifestação de conformidade. A decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação por entender que somente as declarações realizadas após a publicação da MP 135 de 2003 constituem confissão de dívida, bem como que a manifestação de inconformidade apresentada na sistemática anterior não possuía efeito suspensivo. Preliminar. Exclusão do débito de RPJ relativo ao ano de 2003. Preliminarmente, alega, eu esqueci de colocar aqui, né, a recorrente, que os valores do imposto de renda relativos ao mês de março de 2003, Código de Receita 2917, foram objeto de inscrição em dívida ativa conforme o quadro abaixo. Esse quadro foi um quadro reproduzido pela recorrente, feito pela recorrente. Após a decisão recorrida, foi enviada ao contribuinte, juntamente com a decisão recorrida, a intimação 485 de 2009, com o seguinte demonstrativo. Aí tem um demonstrativo só para vocês verem o valor dos débitos, para fazer a comparação, tá vendo? Os códigos 5.400, 4.720, 5.200, 6.150 e os códigos de receita estão nesse demonstrativo aí, se vocês olharem. E só que não bate, na planilha que o contribuinte colocou no recurso, ele coloca como se fosse tudo de março. E aqui não, um é de março, outro é 6, 9, então, mas eu acho que foi um erro de digitação. Embora a recorrente tenha mencionado apenas a data de 3 de 2003, verifica-se que a inscrição em dívida ativa, juntada pelo contribuinte das folhas 8.198 e 8.199, numeração do processo, verifica-se que os demais débitos por ele mencionados, com exceção do de valor 6.150, também foram objetos de inscrição em dívida ativa, conforme se verifica pelas telas abaixo produzidas. Como reconheceu a decisão recorrida, os mencionados débitos, embora questionados por meio de manifestação de inconformidade, não estavam sujeitos à suspensão da exigibilidade, motivo pelo qual poderia simultaneamente se sujeitarem à inscrição em dívida ativa. Esquisita, mas enfim. Sendo assim, correta a alegação da recorrente no sentido de que tais débitos devem ser excluídos do presente processo, sob pena de dupla incidência. Vocês querem analisar ou pode continuar? Pode continuar. Em relação ao mérito, eu estou picando por decorrência. Eu explico que era o mesmo processo, quando que foi desmembrado, qual o processo que resultou do desmembramento, que é esse aí, de final de 2007-60, e estou aplicando a decisão que foi proferida no acórdão 3302-00919.
É uma situação sui generis, né? Mas como a própria decisão da DRJ reconheceu que não existia suspensão da exigibilidade, embora ele estivesse discutindo em manifestação de inconformidade, criou essa situação aí. Eu concordo com a conclusão. Que, mano? Não, está dando provimento aí para excluir os que não concorda ou que concorda? Não concordo, que foram objetos que são endividativos. Dá uma lida aqui também. Alguém mais quer se manifestar? Está todo mundo em silêncio aí? Eu Então, desculpa. pensei que estava aqui, não sei o que aconteceu, tá? E quando eu fui pesquisar essa matéria, tem uma decisão da Câmara Superior que admite a retroatividade para excluir a multa de ofício. Vou pegar a decisão aqui, que é para vocês poderem ver. Só um minutinho. Tá em algum arquivo aqui, eu só vi que agora não veio para o arquivo aqui. Agora, difícil esse processo de ver, né, Júnior? São 19 volumes, cada um com 400 páginas. Até se achar um documento aqui dentro. Super trabalhoso. Espera aí que eu vou pegar a decisão aqui da Câmara Superior. Jurava que esse troço estava aqui. Eu acho que está correta, a ideia é essa. Né? Espera aí, presidente, só um minutinho. Eu queria... Agora, todos esses débitos, porque muitas vezes pode ter ido o IRPJ para a dívida ativa e o PIS/COFINS não, né? Não, isso. O que inclusive eu achei curioso, primeiro porque ele erra quando ele vai fazer a tabelinha do recurso, ele coloca só como se fosse mês 3 de 2003. E, na verdade, você vê que é mês 3, 6, enfim. E na inscrição indicativa, isso aí está batendo. Só que ele junta também, na inscrição indicativa, uma parte que é de CSL, mas aqui no recurso ele só está pedindo para excluir, e aí eu não vou fazer nada que seja extrapetito, porque ele está pedindo para excluir aqueles débitos das folhas tais e tais relativos ao IRPJ, entendeu? Então, mas realmente muito confuso. Aqui, ó, estaroide, não sei que diabo eu fiz. Ele só pediu os débitos de IRPJ? Só para... Desculpa aí, não sei o que aconteceu, eu jurava que eu tinha feito essa inclusão. Eu quero também suscitar aqui a exclusão da multa de ofício, em razão da retroatividade benigna, e aí, se vocês quiserem olhar, o acórdão da Câmara Superior é 9201-002-115. Então vamos fazer o seguinte, isso aí não está no seu voto, né? Não, mas eu posso incluir se quiser. A gente retira porque é um processo... Vamos deixar em vista em mesa aqui, amanhã você traz... Amanhã a gente resolve. Tudo bem, eu aproveito e incluo essa parte da multa aqui. É difícil, 2 minutos. A Paula falou examinar tudo isso agora e é realmente com muita coisa, né? Então, vista em mesa, volta amanhã. Tá bom? Ok. Deixa eu continuar. Agora tem a 3M, mas depois do intervalo. Vou continuar contigo, Júnior, item 187. Alumínio Trofa Limitada. Vamos ver aqui. Alumínio Trofa. Pode ir. Tá aí, presidente? Eu acho que tá aí. Confirma, por favor. Aqui sim, pode começar o relato breve, relato e voto. Ok. Vamos tentar ir direto para o voto, qualquer coisa a gente volta aqui. Nulidade da decisão recorrida em face da demora da análise do recurso. Que ele falou que a empresa é uma questão de compensação, né?
a empresa não tinha, passou mais de 16 anos e as contabilidades dela foram trucadas, então ela não consegue mais achar a documentação. E aí a decisão recorrida pegou o provimento por não constar dos sistemas da Receita Federal as declarações retificadoras apresentadas pela empresa, porque ela alega que corrigiriam o erro por ela apontado. Aí eu coloco aí, aspas, alega o interessado ter se equivocado no preenchimento da DCTF ou na forma de quitação dos débitos quitados via compensação. Em vez de informar compensação através do SNPA, informou a compensação com o DARF. Nesse sentido, teria retificado sua DCTF, folha 6 e seguintes. E aí ela coloca aqui, retificadora, sim, etc. No entanto, não consta dos autos prova de que as referidas declarações foram transmitidas, normalmente pelo que consta dos sistemas da RFB, dando conta de que a declaração ativa é a original, havendo informação de compensação com DARF, conforme está lá abaixo. Além disso, não demonstrou a impugnante a apuração inequívoca por meio de documentos hábeis e idôneos dos alegados saldo negativo de períodos anteriores utilizados como compensação do débito, de modo a não restar comprovada a liquidez e a certeza dos créditos. Incorreta a premissa da recorrente, isso porque a hipótese dos autos não se refere a lançamento, no qual o ônus da prova é da fazenda, e sim a pedido de compensação por ela formulado. Sendo assim, compete ao recorrente o ônus da prova da certeza e liquidez do crédito por ela pleiteado, para só então ser autorizada a sua restituição e compensação. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. Além disso, é importante ressaltar que, conforme se verifica pelo item 5.3 da decisão recorrida, a ausência da DCTF retificadora não foi a única razão de decidir utilizada na decisão recorrida. Isso porque a decisão recorrida deixou claro que não foram carreados aos autos documentos hábeis e idôneos para comprovar a existência do saldo negativo por ela alegada. Na impossibilidade de localizar as declarações retificadoras, poderia a recorrente ter juntado, ainda que em fase recursal, documentação que comprovasse o erro por ela alegado. Todavia, não fiz. Sendo assim, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Mérito. Quanto ao mérito, improcedente o pedido da recorrente, uma vez que a questão discutida no presente processo é de natureza eminentemente fática, existência ou não do crédito que legitimaria a compensação. Além disso, a alegação de que a exigência estaria prescrita não procede, uma vez que, conforme o subnotar número 11, não se aplica prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Sendo assim, não tendo a recorrente comprovada a liquidez e certeza do crédito, seja pela não localização das declarações retificadoras ou pela ausência de juntadas de documentos contábeis que comprovassem o saldo negativo, deve ser negado provimento ao recurso. Aí ela faz um pedido subsidiário de exclusão de juros, sem qualquer motivação. Falei que, nesse caso, você só poderia fazer essa exclusão se a gente estivesse dentro das hipóteses do artigo 100, que não é o caso. E, conclusão, e faço do exposto, provimento ao recurso. Alguma dúvida? Alguém quer se manifestar? Não. Então, Marco Rogério votando. Acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanha a relatora. Iágaro. Acompanho. Paula. Com a relatora. Luciano. Acompanho, presidente. Quem acompanha, unânime, negado o provimento. Continuando ainda com você, Júnior, item 188, Idolar Machado. Deixa eu ver o que é isso aqui. Está aqui como se fosse atividade econômica vedada. Vamos para o voto, presidente. Se eu ficar em dúvida no relatório, a gente volta. A vedação existente na Lei Complementar 123 e na resolução é absoluta em relação à atividade, era a atividade vedada incluída, E é importante, é simples nacional. Inexistindo distinção em razão da avaliação da preponderância dessa atividade vedada frente às demais eventualmente realizadas pela pessoa jurídica.
Além disso, inexiste comprovação do alegado erro na atualização cadastral do CNPJ, especialmente quando verificado que os registros de atividades secundárias encontram compatíveis com os atos da pessoa jurídica. Engana-se a recorrente quando cogita que a decisão recorrida virou um simples desatendimento de formalidade. Em verdade, a pessoa jurídica incidiu inequivocamente por ato próprio em hipótese de vedação ao ingresso no regime especial, qual impõe a exclusão automática, como previsto normativamente. Não se trata, pois, de mero formalismo, mas de reconhecimento da desconformidade da pessoa jurídica frente aos requisitos legais indispensáveis. É importante destacar que, nos termos do artigo 136 do CTN, responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável. A materialidade da inadequação do objeto social do impugnante às regras do ingresso encontra-se estampada em seus atos constitutivos e na ação voluntária de atualizar os registros do PNAE na atividade impeditiva. Essa é a linha de entendimento do comitê gestor, na orientação perguntas e respostas. Eu coloco aqui também, esse também tem sido o posicionamento desse conselho, e aí eu transcrevo. Finalmente, o questionamento quanto à razoabilidade e proporcionalidade da referida disposição legal deve ser feito perante o judiciário, uma vez conforme exposto na súmula carta, o CARF não é competente para se pronunciar sobre constitucionalidade de lei tributária. Em face exposto, né, provimento ao recurso. É exclusão, né? Exclusão porque teve alteração, a exclusão de atividade vedada. Espera um pouquinho, é exclusão ou é termo de indeferimento de opção? Espera aí. Vamos voltar no relatório. Agora eu já não lembro. Trata-se de empresa que fez opção pelo regime especial, calendário 2010, pedido da interessada, foi indeferido, em termos de indeferimento de opção. Perfeitamente. Marco Rogério. Acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Conselheiro Iágaro. Acompanho. Paula. Eu divido, porque eu acho que essa resolução ela está contrária à lei, né? A gente já discutiu isso, eu sou divergente, tem que comprovar, na minha opinião. Ok, divergência da conselheira Paula. Luciano? Acompanha, presidente. Acompanha a divergência ou a relator? Desculpe, acompanha a relatora. Perfeito. Eu também acompanho, então, por maioria de votos, negado o provimento, mantido o indeferimento de opção pelo Simples Nacional. Júnior, obrigado. Agora, Evandro, item 189, depois a gente faz o intervalo. E aí vamos trazer o patrono aqui para a sala. 189 é Juken, ou Juken Limitada. Não sei se é alemão, o Iago, que conhece a língua, como poucos podem dizer. Parece aqui Yuchen, né? Juken. Eu estava lendo Juchen. Tá certo, vai. É bem nosso mesmo. Né? Vamos lá, Evandro. Vamos lá, isso aqui é a exclusão do Simples Nacional com devido a débito na dívida ativa, né? A manifestação de conformidade foi julgada improcedente porque entende que ainda persiste o débito. Aí vamos lá para o voto, né? Eu alego uma preliminar aqui, então deixa eu explicar aqui. O contribuinte alega que pagou os débitos na Receita Federal, em vez de pagar na Fazenda Nacional. Então, tem todo um contexto aqui. Primeiro, ele afirma que ele não foi notificado dessa inscrição de débito. Depois, ele afirma que também ainda estava disponível para ele emitir as guias da ASN dentro do sistema do Simples Nacional, e por isso ele pagou na guia da ASN, né? Como eu já me pronunciei anteriormente, eu não vejo isso como obstáculo, um mero erro de guia, né? Embora acho que isso complica um pouco para você definir isso a nível de unidade. Só que aqui eu fico com dúvida se o que ele pagou era suficiente para cobrir o débito, né? Em alguns processos, a decisão da DJ deixa bem claro, olha, o único problema foi o código, foi a guia. Né? Aqui não fica claro para mim se o valor que ele pagou
foi suficiente para cobrir o débito em dívida ativa. Eu tenho uma outra decisão que eu consegui consultar o processo de dívida ativa e vi que não foi suficiente. Mas nesse caso aqui não fica claro para mim. Então eu estou propondo diligência. Não, vamos primeiro até uma preliminar aqui. Né? Tem uma preliminar que ele alega que, na preliminar, ela alega que em nenhum momento recebeu qualquer aviso ou comunicação de inscrição dos débitos na dívida ativa, por esse motivo não teve direito de ampla defesa do contraditório e nem prazo para realizar o pagamento. Eu falo aqui, em princípio, a recorrente deveria ter apresentado as referidas alegações em processo de revisão de débitos na dívida ativa. Contudo, dentro do contexto fático, em que ocorreu pagamentos através da ZN, de débito escrito em dívida ativa, entende-se que tal questão deve ser analisada no mérito, embora não seja caso de nulidade do presente processo. Eu digo aqui que, no presente caso, o termo de deferimento, ele teve ciência, teve prazo, portanto, ele apresentou manifestação, né? Então, eu entendo que ele teve esse direito de ampla defesa, então, estou rejeitando a preliminar. Né? No mérito, ele alega que... Espera um pouquinho. Alguém vai discordar disso aí? Ele teve a defesa dele cerceada alguma coisa? Eu entendo que não, eu entendo que nesse processo do simples não. Ele tem aquela questão lá que se ele foi comunicado ou não dívida ativa, embora eu diga que isso deveria ser feito no processo de revisão de débitos, eu vou abordar isso no mérito, porque eu acho que tem que ver com o contexto fático. Né? No mérito, ela alega que a permanência do crédito tributário nos dois órgãos induziu ao erro, mesmo pagando o crédito tributário no âmbito da Receita Federal, culminou nessa exclusão do simples. Aí eu vou lá. Aqui eu detalhei um pouco mais nessas diligências. A gente sempre fica preocupado com a gente detalhar, se a gente deve detalhar, não. Eu pedi aqui para a unidade se pronunciar de forma conclusiva sobre a procedência das alegações e documentos apresentados pela recorrente e a satisfação das condições para opção pelo regime. Em especial, os seguintes questionamentos. O contribuinte teve ciência das inscrições dos débitos na dívida ativa da União? Após a inscrição em dívida ativa é permitida a emissão das guias da ZN no âmbito da Receita Federal? E o mais importante que é a C. Os pagamentos efetuados pela recorrente, mesmo que em código e guia diversa, são suficientes para a quitação dos débitos em dívida ativa ou havia valores residuais após o prazo para a quitação das pendências? Em síntese, é isso. Propósito do relator é conversão em diligência. Marco? Acompanho. Pagano? Acompanho. Júnior? Acompanho. Iágaro? Acompanho. Paula? Acompanho. Luciano? Com o relator. Bem, acompanho, unânime, converter em diligência. Vamos dar um intervalo de 5 minutos. Marco Antônio, por favor, intervalo. E depois quero a presença do patrono aqui na sala.